Mas já nos chegaram muitas e eu selecionei aqui algumas que eu penso que serão as mais recorrentes. Perguntam-nos muitas vezes, os estabelecimentos de bebidas, cafés e esplanadas, não estou a falar aqui de estabelecimentos de bares e discotecas e espaços de restauração e bebidas com espaços destinados a danças. Estamos a falar de cafés e pastelarias que não têm confecção, também são estabelecimentos de bebidas. E podem abrir com estas regras. Sim, estes estabelecimentos vão abrir no dia 18 com exatamente estas regras que eu acabei de mencionar. A orientação da DGS, a 023-2020 e o Guia de Boas Práticas da Aresp e também vão ter, como vos disse, os tais guias para ajudar a implementação. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Pode-se comer, tomar um café ao balcão? Quais são as regras? Também vos disse há pouco, nada impede de estarmos ao balcão, de usarmos os lugares que estão disponíveis ao balcão. Cuidado é com as regras de distanciamento. Portanto, temos que acautelar que se quisermos continuar a fazer serviço de balcão, temos que ter os clientes colocados com o distanciamento devido. Os acrílicos podem ser usados... Bom, esta questão foi tremenda. Há uma semana atrás, 2 semanas atrás, recebemos dezenas de chamadas de empresários que já estavam a fazer aquisição de acrílicos para separar as mesas e fizeram investimentos até avultados. Nós sempre dissemos, não façam aquisições sem antes falar com a Aresp, sem tirar dúvidas connosco. Os acrílicos não são obrigatórios, nem são recomendáveis. É mais um equipamento que tem que ser higienizado, limpo e, portanto, não há necessidade nenhuma de termos acrílicos, porque estes acrílicos não substituem a redução da capacidade do estabelecimento e a recomendação dos 2 metros. Portanto, só estamos a complicar. A nossa recomendação é que, de facto, não o façam. Outra questão também que perguntam muitas vezes, então já não posso colocar o couvert e o cesto do pão na mesa? Claro que sim, desde que depois do cliente se sentar. Não podemos estar a preparar antes nem o cesto do pão, nem os couverts. Portanto, eles têm que ser preparados no momento e ser colocados depois dos clientes se sentarem. Também já falei sobre esta questão, os colaboradores devem usar máscara e ou viseira. Todos os colaboradores devem colocar máscaras. Esta obrigação é dispensável quando estamos, então, nas zonas técnicas quentes. A viseira é dispensável. Ou seja, se elas forem usadas, assim como os óculos, só podem ser usadas como complemento. Portanto, não dispensam a máscara. É isso que eu quero dizer. Que dísticos é que devo afixar? Bom, nós estamos a preparar este material todo para disponibilizar aos nossos associados. E todas estas informações que eu vos disse há pouco vão ser colocadas nestes dísticos para se colocar não só perto dos nossos colaboradores, para ir lembrando os passos que devem de ser acautelados, porque na operação é sempre possível nós nos esquecermos de alguns passos e, portanto, é bom ir avivando a memória e também para os nossos clientes, comunicar com os nossos clientes. E, portanto, vamos disponibilizar um conjunto de informação para que possam afixar. É obrigatório medir a temperatura? Esta também foi uma questão há 2 semanas muito falada, que tínhamos que comprar termómetros, que tínhamos que medir a temperatura a toda a gente. Não, a medição de temperatura é facultativa, sendo que se o empresário decidir ter esta prática, não pode efetuar o registro dos resultados obtidos. Atenção a esta questão. O que fazer quando o pagamento é efetuado a dinheiro? Portanto, nós já vimos que temos que recomendar sempre ou devemos recomendar que o pagamento não seja por dinheiro, mas se for o colaborador que efetua a transação, assim como o cliente que efetua o pagamento, devem lavar imediatamente as mãos com água e sabão ou solução antisséptica, sempre. Todas as questões sobre a orientação da Direção-Geral de Saúde, assim como o guia, que eu presumo que ainda vamos ter muitas. Há uma questão que eu não falei e já agora deixem-me partilhar convosco, que tem a ver com os coabitantes. Também não falei desta questão e tem que ver com... Portanto, nós temos que sentar os nossos clientes a um distanciamento de 2 metros, sempre que possível, volto a referir, mas esta regra não se aplica a quem for
coabitante. E, afinal de contas, o que é que se trata ser coabitante? A Direção-Geral de Saúde já esclareceu que a intenção é, de facto, responsabilizar cada um do cidadão e, portanto, aquilo que se pretende é que não haja necessidade de garantir esta distância a quem já convive diariamente nas suas casas e, portanto, que também não segue estas regras. Estamos a falar dos pais e filhos, das mães, eventualmente dos avós, que partilhem a mesma casa, portanto, esta é a regra. Agora, isto não é uma orientação, uma norma para que o empresário faça à entrada de cada estabelecimento, ou que coloque um colaborador seu à entrada de cada estabelecimento, a verificar e a pedir elementos justificativos se coabitam ou se não coabitam. Portanto, isto é para impor alguma responsabilidade de cada um e cada um vai ter que, de facto, assumir essa mesma responsabilidade. Esta é uma questão que tem sido muito colocada. E depois, cruzando com isto, também perguntam muitas vezes, bom, mas se eu receber um grupo de 10 pessoas, eu posso sentar essas 10 pessoas na mesma mesa? A regra é a mesma, a regra tem que passar sempre pelo distanciamento. Se tivermos possibilidades de sentar estas 10 pessoas, porque temos um espaço enorme e temos mesas que permitem sentar 10 pessoas com o distanciamento, é natural que seja possível. Agora, provavelmente não é comum nós termos essa possibilidade em todos os estabelecimentos. Portanto, atenção, mas tem que haver aqui muito bom senso, muito equilíbrio. A nossa intenção também, depois de ficar finalmente concluído este trabalho, é também agora encetarmos algumas conversas, quer com a ASAI, quer com a ACT, no sentido também de nos organizarmos para que estas entidades, que, como sabem, fiscalizam os nossos estabelecimentos, o possam fazer de acordo com este nosso guia e com a orientação e da DGS, e que tudo corra dentro da normalidade possível, porque para entraves já basta aqueles que os senhores empresários têm e, portanto, temos que tentar que as coisas funcionem de uma forma mais normal possível dentro destas limitações todas que temos. Não. Não sei se precisa de som. Posso? Muito obrigado, doutora Ana Jacinto. Temos aqui mais questões que, entretanto, nos têm chegado, mas eu aproveitava para dar aqui 3 ou 4 indicações de dúvidas que permanecem ao longo desta conversa que nos tem chegado. Em primeiro lugar, não está ainda emitido pelo Governo o decreto para a reabertura. Nós sabemos o que é que provavelmente vai sair no diploma, até porque o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou isso e o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, mas fazem-nos uma pergunta que é: onde é que se vê os 50% de limitação de capacidade dos estabelecimentos? Pois não se vê, só se ouve, porque o Sr. Primeiro-Ministro anunciou e hoje há um Conselho de Ministros extraordinário, ao que sabemos, e o diploma será publicado. O que sabemos, provavelmente, é que além da redução da capacidade a 50%, os horários de funcionamento, como aliás já foi dito pela doutora Ana Jacinto, implicarão o encerramento às 23 horas. Provavelmente não terá limitação às aberturas, porque também foi dito que isso era um problema sério, e quando nós nos apercebemos, colocámos essa preocupação ao Governo, temos a esperança de que não haja limitação de horário na abertura. No encerramento é quase certo que os espaços terão que encerrar às 23 horas. Mas uma coisa é fechar a porta para novas entradas, outra coisa são as pessoas que lá estão dentro a acabar a sua refeição. Portanto, a limitação até às 23 horas é para novas entradas, para novos clientes que pudessem entrar no estabelecimento. Também nos chegam dúvidas relativamente à ação das forças policiais. É sempre aqui, já quando foi do takeaway, há 2 meses atrás, quando alguns estabelecimentos puderam recorrer à prestação destes serviços, takeaway, delivery, se levantou aqui uma enorme confusão relativamente à ação fiscalizadora das autoridades das forças policiais. Como também já foi dito, nós temos permanentemente uma relação de esclarecimento recíproca com várias autoridades. É o caso da ASAI, com quem interagimos todos os dias, semanalmente,
É o caso da Autoridade das Condições de Trabalho, mas também, e desta vez, nós estamos a procurar ter uma interpretação das regras que já foram aqui explicitadas, também com as forças de segurança, designadamente com a GNR e com a PSP. Não pode haver uma ação contraditória entre as diversas autoridades inspectivas, GNR, PSP, Polícia Municipal, ASAI e ACT, não pode haver interpretação contraditória das regras que resultam claramente da orientação 023 da DGS e do Guia de Boas Práticas da Aresp, que está validado também pela Direção-Geral de Saúde. E, portanto, repito, nós temos que conseguir uma uniformidade nas ações inspectivas também das forças de segurança e procuremos fazê-lo rapidamente. Relativamente ao plano de contingência, resulta das orientações da DGS a existência nas empresas de planos de contingência. Planos de contingência que visam esclarecer os colaboradores, mas também os clientes, da ação que tem que haver cada vez que há uma suspeição de que possa haver alguém com sintomas de coronavírus. E, portanto, esse plano de contingência tem que existir. A Aresp está a preparar um plano de contingência tipo que ainda hoje ou amanhã editará no seu site. Queria concluir aqui esta parte das minhas notas, dizendo que nós editamos, há 2 meses, esta parte, boletins diários. Estão no site, disponíveis para toda a gente, não só para associados, toda a gente. E aquilo que publicamos nos boletins diários são informações precisas, que estão validadas, porque nós pedimos informações por escrito às diferentes autoridades, o Ministério da Economia, o ACT, a Segurança Social, a Secretaria de Estado da Economia, a Direção-Geral de Saúde, todas as informações que estão expressas nos boletins diários da Aresp, editados todos os dias ao final do dia, são absolutamente rigorosas e confirmadas. Se acompanharem, são informações diárias, muito atualizadas, sempre com informações que correm ao dia, que interessem às nossas atividades e que apelamos a que vejam, porque além das informações também estão medidas como aquelas que já anunciei no início e que já apresentámos ao Governo. O e-mail que podem usar, qual@aresp.com. Portanto, qualquer questão que não seja respondida agora, pode ser colocada neste e-mail. Bom, fazer aqui um ponto de situação importante, porque está-nos a chegar muitas questões relativamente aos horários. A Aresp, obviamente que nada tem que ver com a definição dos limites dos horários, assim como eu tive a oportunidade de vos explicar que nada teve que ver com a limitação dos 50%, porque obviamente que nós consideramos uma limitação preocupante para a atividade da restauração. E a questão das 11 horas, evidentemente que também é uma questão preocupante para quem normalmente trabalha com as cozinhas até à meia-noite, 1 da manhã, e temos muita restauração que o faz. O caso das casas de fado, que tem sido perguntado se podem abrir no dia 18, é um estabelecimento de restauração e bebidas, pode abrir no dia 18, agora a questão é a limitação horária. É de facto um constrangimento, nós sabemos disso. Agora não nos podemos esquecer a situação de crise pandémica que estamos a viver e, portanto, o que conseguimos fazer, o que eu quero explicar é que a responsabilidade da Aresp tem muito que ver com o guia que vos apresentei, a orientação da DGS é da DGS, o guia é a responsabilidade da Aresp que detalhou e explicou aquilo que estava na orientação, com a validação e cobertura da DGS, relativamente à limitação dos 50% e dos horários, como devem calcular, nós podemos sempre influenciar, partilhar as nossas preocupações, mas isso foi uma decisão do Governo. Sendo que nos batemos muito para que
os estabelecimentos pudessem continuar a funcionar para além das 11 horas se não tivessem a entrada de pessoas. Portanto, também quer isto dizer que se nós tivermos uma mesa de clientes às 11h30 da noite, não vamos lá ter com os clientes e correr com eles estão dentro do nosso espaço, portanto, eles acabam a refeição e depois então é que saem do estabelecimento. Tem que haver, obviamente, bom senso, já era assim nos tempos de normalidade, como sabemos, os estabelecimentos sempre tiveram horários de fecho, mas se o cliente ainda está no meio da refeição, acaba a refeição e só depois a que sai. O que nós não podemos é permitir a entrada de pessoas depois das 11 horas. Pronto, esta é uma questão que me parece importante, assim como a limitação da abertura também foi uma insistência da Aresp para que esta situação não fosse contemplada da forma que estava prevista, que era limitar a abertura às 10 horas. E, portanto, aqui é o nosso papel, é tentar, de facto, pôr em cima da mesa as vossas preocupações e tentar influenciar. Mas chama a atenção que esta decisão não consta do guia da Aresp, não foi uma proposta da Aresp e nada tem que ver com o trabalho que a Aresp tem desenvolvido em prol dos vossos interesses. Foi uma decisão do Governo, sendo que o Sr. Secretário de Estado também disse bem que isto são tudo decisões evolutivas que vamos avaliando dia a dia, o que não quer dizer que daqui a uns dias estas situações não possam ser todas revistas. E cabe-nos a nós todos, se de facto as coisas correrem bem, poder dar mostras e provas de que as coisas correm bem e que devem de ser então reavaliadas no sentido de haver mais flexibilização, diria eu. Depois, muitas perguntas a propósito de outros subsetores de atividade, se vão abrir, se não vão abrir. O Sr. Vice-Presidente disse bem, logo no início da sua intervenção, que o nosso trabalho não se esgota só no âmbito do setor da restauração. Vocês sabem que a Aresp representa desde a restauração, aos parques de campismo, ao alojamento, à hotelaria, às pastelarias, aos cafés e, portanto, as nossas preocupações são muito maiores do que só aquelas que têm que ver com os restaurantes. E, por isso mesmo, nós temos reunido sistematicamente com empresários destes subsetores, tentando perceber quais são as maiores preocupações e não ficamos por aqui, como é óbvio, senão não fazia sentido, e o que nós fazemos depois é influenciar o Governo e levar junto do Governo estas preocupações para tentarmos resolver da melhor forma e, quanto a esta matéria, tentar reabrir o mais depressa possível, adequando aquilo que deve de ser adequado. E, portanto, também já foi dito, mas perguntam e continuam a perguntar, mas os parques de campismo abrem ou não abrem? A nossa expectativa é que venham também a ser consideradas a possibilidade de abertura já no dia 18. Vamos ver como é que virá o diploma, mas a nossa expectativa é que sim, também com alguma limitação do espaço, infelizmente, mas parece-nos que esta decisão terá sido tomada pelo Governo, vamos aguardar, mas a nossa expectativa é que sim. Relativamente aos eventos, uma pergunta frequente, os casamentos, pois quanto a este subsetor ainda não temos novidades, estamos a insistir para que de facto haja atenção a este setor, até porque estamos a aproximarmos-nos numa época em que há mais casamentos, mais eventos, mais batizados e, portanto, estes empresários já receberam inclusivamente o sinal de muitos contratos que foram feitos e, portanto, estão muito preocupados e nós estamos a transmitir essas preocupações junto do Governo. A questão da animação noturna, outra preocupação, também estamos a tentar perceber e a ajudar o Governo a criar algumas condições para que mais depressa possível estes estabelecimentos possam voltar à normalidade e, acima de tudo, termos uma data, um horizonte temporal é determinante para que as empresas se possam ir preparando e adaptando e é isso que ainda falta. Ainda hoje tivemos a oportunidade de transmitir mais uma vez, aproveitando a presença do Sr. Secretário de Estado, para ter atenção a este setor de atividade. Quando falo das discotecas também falo dos bares, do setor noturno. A questão dos shoppings também está a ser aqui uma questão muito viva. Também tivemos a oportunidade de partilhar mais uma vez, porque não foi só hoje, temos vindo a partilhar esta preocupação com o Governo, designadamente com o Sr. Secretário de Estado que esteve aqui connosco e que também está atento. Há shoppings que estão efetivamente a pressionar um pouco os nossos estabelecimentos para abrirem no dia 18, dizendo que também vão abrir os food courts.
E há outros shoppings que dizem que não vão abrir os food courts e, portanto, os estabelecimentos não têm condições para abrir. Portanto, temos de tudo. Há, de facto, aqui alguma confusão. Já sensibilizámos de novo o Sr. Secretário de Estado para este tema. Não sabemos se será assim tão pacífico os shoppings poderem abrir as zonas de food court e, portanto, isso está a ser avaliado. Bem sabemos que já devia ter sido avaliado, porque estamos a um fim de semana da reabertura dos estabelecimentos e estas empresas não se abrem de um dia para o outro, não é? Isto não é propriamente, sem menosprezar, obviamente, o que é uma sapataria, mas uma sapataria fechou, ficou lá com os sapatos e quando abrir, volta a vender os sapatos, não é? Nós temos aqui um trabalho de preparação, até por todas estas regras que já falámos hoje, a aquisição de matérias-primas, porque nós ficámos sem nada nos estabelecimentos e, portanto, há aqui um esforço muito maior para abrir esta atividade do que propriamente o comércio tradicional, porque tem outras características, somos diferentes e, portanto, já devíamos com clareza saber estas questões, mas sabemos que nem sempre é assim e, mais uma vez, não foi assim, mas o que vos quero transmitir é que estamos atentos, ainda hoje, mais uma vez, aproveitamos, como vos digo, a presença do Sr. Secretário de Estado para o sensibilizar, para resolver este tema. Depois continuam a surgir as questões dos acrílicos. Eu já referi, não há necessidade nenhuma de termos acrílicos porque os acrílicos não substituem a regra do distanciamento dos 2 metros. Portanto, nós vamos ter acrílicos e vamos ter mesmo as pessoas a sentarem-se à mesa com o distanciamento dos 2 metros. Portanto, não percebemos a utilidade da colocação dos acrílicos. E eu parece-me que tentei responder às perguntas que iam chegando, mas é como vos digo, serão certamente muitas aquelas que ficarão por responder e nós não queremos, portanto, façam uso do e-mail que eu vos referenciei, mandem-nos as perguntas e nós também estamos sempre ao vosso dispor para ir respondendo sempre às questões que forem sendo colocadas, que é esse o nosso propósito, é ajudar-vos, usem-nos.